Textura é o nosso próximo potencializador. E existem vários tipos, vários modelos, várias formas. Você tocar a pele do seu gordinho, da sua gordinha, não tem nada a ver com você. É muito diferente do que você tocar um pedaço de bombril, do que você bater na madeira, do que você bater na parede, do que você encostar numa lousa. Existem vários tipos de textura. Existe seda, existe algo mais áspero, existe algo mais rugoso. E você pode utilizar esse potencializador nas suas imagens mentais. Mudar a textura da coisa já vai te dar uma força muito grande. Vamos para os nossos exemplos. Eu preciso ligar dois elementos. Preciso ligar portão a, vamos pensar, pedra. Se você imaginar um portão, você toca nele e você vai sentir o gelado do aço, ou o frio do alumínio, ou você vai sentir aquela textura um pouquinho mais lisa, um pouquinho mais reta, né, do material que geralmente são construídos os portões. Se você tocar em uma pedra, você vai sentir uma textura meio áspera, pedra é a maioria das... na faculdade eu aprendi que não existe pedra, tá, gente? São tudo rochas. Você sabe que a textura de uma rocha é uma textura específica, uma textura um pouco mais grotesca, mais grossa, né? Mais dura. Então, mudar essas texturas. Imagina você tocando num portão de pedra ou pegando uma rocha de metal. É um pouquinho difícil você fazer essas imagens metais, mas mudar a textura dos elementos que você quer associar é um ótimo potencializador para suas imagens mentais. Isso vale muito a pena. Não é um dos potencializadores mais poderosos que devem ser usados com muita frequência. Eu aconselho bastante o primeiro, né, que é da ridicularidade, do surrealismo e do ridículo, e também o que a gente fez na aula 7, que é o potencializador da familiaridade. Esses são os mais importantes, esses são os mais poderosos, mas a textura é sempre uma ótima arma, uma ótima cartinha na manga que você pode usar quando você quer criar imagens mentais poderosíssimas. Então, utilize-a. E esse potencializador ele está intimamente relacionado ao nosso potencializador número 6, que é o movimento. Porque para você sentir a textura de alguma coisa, você tem que passar a mão, você tem que passar o rosto, você tem que encostar de alguma forma. E o movimento é um potencializador muito forte. Você consegue, você tocando, interagindo com um elemento ou com outro elemento, vai te trazer uma imagem muito mais poderosa para você relembrar depois. Se você quiser lembrar de parede, precisar associar a célula, eu sempre utilizo alguma coisa. Você pode mudar a textura delas. Imagina uma parede com textura de bombril, você vai passar, ou de gilete. Imagina você passando a mão numa parede cheia de gilete, mas sente o corte, sente a dor, sente a agonia, porque isso vai tornar a sua imagem mental mais poderosa. Imagina um monte de células, você conhece uma célula, você já pensa numa textura mais aquosa, numa textura mais sutil, mais sensível. Imagina as células de metal, onde você pega ali, elas são bolinhas, pequenas bolinhas de metal, criatividade. O Memorize está aí para melhorar a nossa criatividade, a nossa imaginação. Então imagina, e sempre que você imaginar, deixa as coisas sedosas, quadriculadas, deixa as coisas, enfim, milhares de texturas que você pode utilizar para potencializar a sua mente. Então potencialize com texturas magníficas, certo?